Aí. Então, vamos iniciar a noite sobre esta aula aberta sobre a Clarice Lispector. Eu vou trazer alguns elementos na abertura agora sobre a nossa escritora da noite e depois nós já vamos também para as leituras dos alunos. Deixa eu só apresentar aqui. Vamos ver. Acho que eu peguei errado. Deixa eu ver. Aqui, agora vai dar. Vamos ver se ele vai abrir ou não. Aqui. Ele apresentou em tela cheia ou não? Se a Fê ou o Anderson... Agora sim. Uhum. Tá, então tá. Então, meus queridos, eu vou trazer alguns elementos, me permito, né, trazer alguns elementos sobre a obra dessa escritora para iniciarmos a reflexão dessa noite. Então, eu escolhi, dentro de muitas temáticas que nós poderíamos abordar a escritora, eu trouxe a questão da ficção, então, do limiar da ficção e da autoficção na escrita de Clarice Lispector. Esse é um tema que me toca muito, que é esse limiar, onde ficaria a linha, efetivamente, entre o que é ficção e o que não é, né? Ou como essa escritora, ela se autoficcionaliza dentro da sua obra. Então, eu trouxe alguns pontos nesse sentido. Então, para a gente abrir a noite, embora a maioria de vocês já conhece a escritora, já é leitor da escritora, né, da Clarice Lispector, mas para a gente poder situar e retomar também alguns pontos para aqueles que estão chegando, que estão querendo conhecer um pouco mais. E aí, deixa eu só atender a campainha aqui rapidinho. Aí, só permitir os colegas ingressarem na sala. Deixa eu ver se deu certo. Aí, a Ângela, seja bem-vinda, Ângela. Acho que vai dar certo. Thaís, só coloca em tela cheia, que não apareceu em tela cheia ainda. Tá, ótimo, fez, que eu estava na dúvida. Então, deixa eu apresentar. Ângela, seja bem-vinda. Se tu puder me avisar, Fê. Agora sim. Uhum. Ah, então tá. Então, brevemente, para a gente situar a escritora, ela, então, nasce na Ucrânia, num processo de migração, então, da Ucrânia para o Brasil, fugindo, né, da guerra, da Primeira Guerra, e ela nasce no meio do caminho, em uma pequena ilha chamada Chelchenik. Essa ilhazinha, então, é a que dá, né, a chegada da Clarice. E ela nasce e continua como bebezinha a viagem. Ela nasce em dezembro de 1920. Chega no Recife com a família e vive no Recife, então, aqui a gente vê a família dela, né, a mãe, o pai, as 3 irmãs, ela é essa mais novinha, então a Clarice, e no Recife aqui tem ela, né, na mocidade, vivendo, né, no Nordeste, vive no Recife, na periferia do Recife, então Clarice, ela, no início, né, tinha essa vida de muita luta dos pais, como migrantes, para se recolocar no Brasil. E ela fica no Recife até 1934. A mãe dela morre, né, ainda no Recife, e em 1934 ela vai com as 2 irmãs e o pai para o Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, ela segue os seus estudos, né, já na sua adolescência, depois juventude. Aqui no cantinho tem uma foto dela graduada em Direito, ela gradua-se em Direito, e ela vive no Rio de 31 até 1944. Em 44, já mais velha, então, a Clarice conhece e casa-se com um diplomata brasileiro, que é o Amaury Gurgel Valente, que é aqui no cantinho, então estão eles dois. E na vida diplomática, Clarice, então, vai morar na Europa, na Suíça, né? Ela mora em Berna, mora na Itália, em outros países, e aqui, então, tem ela numa fotografia, nessa sacada aqui, olhando para as flores, na Europa. E ela, então, vive na Europa e nos Estados Unidos, então,
entre 44 até 59. Na Europa, então, ela tem os filhos, né, ambos os filhos, principalmente nos Estados Unidos, assim, tem fotografias que aparece ela com as duas crianças, e depois disso ela, então, separa-se e retorna para o Rio de Janeiro sozinha, né, com os dois filhos, em 1959. Então, aqui do ladinho aparece ela na praia, né, em Copacabana, com os dois filhos e já separada. E aí, essas últimas fotos aqui, a gente já tem um pouco da intimidade da Clarice no Rio de Janeiro, né, dentro desse período aí da sua vida, em que ela tem também uma efervescência na escrita e ela, então, fica no Rio, né, o Rio que a acolhe até o final dos seus dias, tá? Deixa eu só botar aqui. Então, aqui uma breve retomada, ela vai falecer em 1977, tomada por um câncer, né? Aqui no centro nós temos a foto dela já no final da vida, no mesmo ano da morte, nesta entrevista que ela dá em fevereiro de 1977 para a TV Cultura, e aqui então ela já estava nessa reta final, digamos assim, já estava com câncer, e ela vem a falecer então em dezembro de 77. Então, uma breve retomada biográfica da Clarice. Então, para a gente iniciar um pouquinho, né, quem é a escritora Clarice Lispector em termos de produção literária? Ela publica mais de 30 livros e ela tem, então, uma obra bem extensa e também diversificada. 23 livros dela, né, são publicados ainda viva e os outros foram publicados póstumos. Então, a reunião de manuscritos dela e contos e cartas, então, foram sendo publicados. A obra foi traduzida em mais de 30 países desde a década de 50. Então, também é uma obra que hoje está sendo cada vez mais reconhecida e alcança, né, o público exterior. Ela dedica-se a vários gêneros literários, então ela escreve contos, ela escreve crônicas, romances, o gênero carta, a literatura infantil, lendas e entrevistas. Um gênero que ela não publica é o poema, né? Ela tem uma prosa poética, mas ela não é escritora de poesia. Muitas pessoas recortam trechos da obra de Clarice Lispector e trazem, então, como poemas. Mas, de fato, não há nenhum livro de poemas publicados pela escritora Clarice Lispector. Há pequenos textos curtos, de tom de crônica, né, extremamente poéticos, mas não necessariamente o gênero lírico como tal. Ela surge no cenário literário nos anos 40, né, e quando surge, ela impacta os críticos e os leitores, tanto negativamente quanto positivamente. O livro de estreia foi Perto do Coração Selvagem, que ela publica em 44, e ele já apresenta, então, as primeiras marcas de um processo que ela repetiria na produção dela, que seria esse limiar entre criar e criar-se. Então, ela começa isso já desde o início na sua produção. Então, na orelha do livro, Perto do Coração Selvagem, a Olga Borelli, que é amiga da Clarice, ela fala o seguinte sobre o livro. Nele, a pessoa e a escritora Clarice se confundem numa personalidade evanescente na medida em que nos deixamos penetrar por sua atmosfera mágica. É sua complexidade interior escapando ao autoconhecimento, discernível apenas através do que escreveu e, paradoxalmente, do que não escreveu, mas simplesmente insinuou nas entrelinhas. Então, a Olga Borelli, que é amiga e que participou da intimidade da Clarice, ela faz a orelha do livro, né? A Olga também tinha, tinha o fazer, né, relacionado à literatura, e ela, então, já no primeiro livro de estreia, ela já sente essa marca da própria escritora na sua produção literária. Antes de nós passarmos para como foi o impacto da Clarice na crítica literária, nós vamos ir intercortando a noite e vamos
sentir isso que as minhas primeiras colocações trazem. Ou seja, como que a Clarice se coloca nesse limiar entre ficção, criação, arte, e autoficcionar-se, ou seja, se colocar propriamente na sua escrita. Então, nós vamos iniciar agora trazendo a voz dos estudantes para esse momento. E o primeiro que o vídeo, né, a primeira produção que nós vamos ter é a produção do Thiago. Então, você pode iniciar, Thiago, ok? Bem, então, Thiago, eu te convido a te apresentar, falar da tua experiência, da tua produção e exibir a tua produção, né, também depois comentando o impacto formativo e como você se coloca como leitor de Clarice Lispector. Então, boa noite a todos. Eu sou o Thiago, eu sou acadêmico do curso de Letras, já estou no 7º semestre. E eu tenho uma relação muito próxima com a Clarice, né? Eu chamo ela de Clá, mentira. Mas eu gosto muito de ler Clarice, lia ela desde o começo do ensino médio, sem entender muito. Então, durante o ensino médio, eu tive a experiência de entender os textos dela. E agora, na faculdade, eu sinto que estou ainda mais próximo, compreendendo muito melhor. Que essa é a graça da Clarice, né? Você ler várias vezes e entender uma coisa diferente cada vez que você lê ela. Eu escolhi o texto, uma crônica da Clarice, publicada em 30 de novembro de 1968, 9 anos antes dela falecer, que se chama Se Eu Fosse Eu. Vou exibir para vocês o vídeo e depois eu comento um pouco sobre. Quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teremos enfim a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos enfim em pleno a dor do mundo. E a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos por vezes tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou de algum modo adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Sinta-se aplaudido. Muito bom. Fique à vontade. Espero que tenham gostado. Então, eu escolhi essa crônica justamente porque é a minha preferida da Clarice, e eu acho que representa muito bem a forma como o que a Clarice escreve. Representa muito bem a ficção da Clarice e a não ficção da Clarice. Nesses questionamentos, né, se eu fosse eu, é algo que percorre
praticamente toda a obra dela, essa inquietação que os personagens dela têm, são as inquietações que ela traz nas crônicas dela. Então, essa crônica, que foi escrita em 68, 9 anos antes da morte dela, já traz esse tom, que é o tom que ela adquire no final da vida dela. Então, todas as crônicas escritas nesses últimos anos de vida dela tem esse tom quase que melancólico, justamente porque penso eu que ela sentia, né, que a escrita dela tinha amadurecido até um ponto em que ela não conseguia mais extrair nada da escrita, sabe? A forma como ela escrevia já estava chegando a um sublime, digamos assim. Tanto que quando ela escreve sobre escrever, ela ainda não entende, ela fala que não se considera uma escritora. Então, se eu fosse eu, é a pergunta que vai permear toda a obra dela. E nessa crônica se concentra nessas inquietações das máscaras que nós utilizamos na sociedade, daquilo que nós escondemos dos outros, porque nós não sabemos como os outros irão reagir, e daquilo que nós gostaríamos muito de mostrar e gostaríamos de fazer, e daquilo que nós também sabemos que não podemos fazer. Então, essa é a minha contribuição para vocês, espero que todos tenham gostado. Maravilha, muito bom. Parabéns, Thiago. Obrigada, né, pela dedicação também em trazer a obra da Clarice. Ok, então vamos seguindo. Temos aí vários para brindar a nossa noite. Então, o que a crítica literária fala sobre ela? Né? Quando ela publica o primeiro romance, ela impacta a crítica. E um dos críticos da época, um dos grandes críticos literários brasileiros, o Antônio Cândido, em um artigo que ele publica no jornal Folha da Manhã, 6 meses depois do lançamento do livro, Perto do Coração Selvagem, então ele diz: tive um verdadeiro choque ao ler o romance Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector. E Antônio Cândido é um dos primeiros a constatar o caráter inovador do romance. Para ele, a produção literária da Clarice surge em um tempo em que havia um certo conformismo estilístico naquela produção da época, que era muito ligada ao regionalismo, o romance de 30, a descrição, então, das regiões e das questões do engajamento da literatura na problemática social. Então, Antônio Cândido vê na Clarice novos ares para a literatura brasileira. E a professora Nádia Batella Gottlieb, que é também uma das grandes estudiosas da obra clariciana no Brasil, destaca que um dos primeiros legados da Clarice é justamente a inovação literária que ela traz para a literatura brasileira. Então, aqui nós temos uma parte do texto da crítica que Antônio Cândido fez em 1944, quando sai o Perto do Coração Selvagem. Então, ele diz assim: quanto mais não valesse o livro da senhorita Clarice Lispector, valeria essa tentativa. E é como tal que devemos julgá-lo, porque nele a realização é nitidamente inferior ao propósito. Original, não sei até que ponto o será. A crítica de influências me mete certo medo, pelo que tem de difícil, e, sobretudo, de relativo e pouco concludente. Em relação a Perto do Coração Selvagem, se deixarmos de lado as possíveis fontes estrangeiras de inspiração, permanece o fato de que, dentro da nossa literatura, é uma performance da melhor qualidade. A autora, ao que parece uma jovem estreante, colocou seriamente o problema do estilo e da expressão, sobretudo desta. Sentiu que existe uma certa densidade afetiva e intelectual que não é possível exprimir se não procurarmos quebrar os quadros da rotina e criar imagens novas, novos torneios, associações diferentes das comuns e mais fundamente sentidas. A descoberta do cotidiano é uma aventura sempre possível e o seu milagre, uma transfiguração que abre caminhos para mundos novos. Aqui, Antônio Cândido traz um elemento essencial da obra de Clarice Lispector, o cotidiano. O fato de que tem dois aspectos que o crítico já percebe. O fazer, voltado para o estilo e para a expressão,
que é para a tensão da linguagem, e a temática do cotidiano. Então, o real e o ficcional vão se dando em Clarice. A relação entre a ficção, né, que se chama de real, e por vezes certa confusão entre esses dois territórios é o que o romance suscita junto aos críticos e junto a nós leitores. Isso sobre Perto do Coração Selvagem. Então, estas colocações são colocações da professora Nádia, que vai nos dizer: há que se considerar que estamos no campo da intimidade, e é no desvendamento dessas profundezas, né, que já não importa se da autora ou das suas personagens, é que o projeto literário inovador de Clarice se faz. Como? Eis a questão. Revertendo o próprio ciclo criativo ao voltar-se contra si mesmo enquanto autora e contra sua obra enquanto literatura e produto da cultura artística. Então, a tensão que vai se dando no fazer clariciano, em que ela, a todo tempo, olha para si e também para o fato de não se colocar enquanto escritora profissional e também não entender a sua obra com o valor literário que tanto atribuíam a ela. E essa tensão ela vai trazendo na própria obra. Então, vamos parar aqui e vamos trazer mais um processo da escrita clariciana para a nossa roda. Agora nós vamos ouvir a Janaína, a Silvia e a Anabel. Meninas, fiquem à vontade para se apresentarem também e trazerem a produção de vocês. Boa noite a todos. Eu, a Silvia e a Anabel trouxemos então duas obras da Clarice, duas prosas, que foram narrados pelas minhas colegas. Então, vou apresentar aqui. Supondo certo, Clarice Lispector. Publicado em 15 de janeiro de 1972. Narrado por Anabel Carolina Benck. Suponhamos que o telefone ande em toda a cidade enguiçado, o que é verdade. Suponhamos que eu faço uma ligação e dê o sinal de ocupado, o que é verdade. Suponhamos que, de repente, o sinal de desocupado está soando em chamada, o que é verdade. Suponhamos que não atendam, o que é verdade. Suponhamos que, em vez de ser atendido, o número discado ouço uma linha cruzada, o que é verdade. Suponhamos que, por curiosidade, simples passo a ouvir a conversa entre um homem e uma mulher, o que é verdade. Suponhamos que, no final da conversa, eu ouça uma frase límpida, o que é verdade. Suponhamos que a frase límpida seja Deus te abençoe, o que é verdade. Suponhamos que eu me sinta, então, abençoada, pois a frase foi também para mim. O que é verdade? Sim, a frase era para mim. Não suponho mais. Digo apenas ao mundo. Supondo errado. Clarice Lispector. Publicado em 15 de janeiro de 1972. Narrado por Silvia Roberta Viana dos Santos. Suponhamos que eu seja uma criatura forte, o que não é verdade. Suponhamos que ao tomar uma resolução, eu a mantenha, o que não é verdade. Suponhamos que eu escreva um dia alguma coisa que desnude um pouco a alma humana, o que não é verdade. Suponhamos que eu tenha sempre o rosto sério, que vislumbro de repente no espelho ao lavar as mãos, o que não é verdade. Suponhamos que as pessoas que eu amo sejam felizes, o que não é verdade. Suponhamos que eu tenha menos defeitos graves do que tenho, o que não é verdade. Suponhamos que baste uma flor bonita para me deixar iluminada, o que não é verdade. Suponhamos que eu finalmente esteja sorrindo logo hoje, que não é dia de eu sorrir, o que não é verdade.
Suponhamos que entre meus defeitos haja muitas qualidades, o que não é verdade. Suponhamos que eu nunca minta, o que não é verdade. Suponhamos que um dia eu possa ser outra pessoa e me mude de modo de ser, o que não é verdade. Palmas para as meninas, sintam-se aplaudidas também. A Silvia até se emocionou ali, estava enxugando os olhos. A Silvia é muito emocionada. Fique à vontade para falar da experiência. Bom, assim, eu queria falar até um pouquinho sobre como eu conheci a Clarice. Conheci não, né? Mas quando eu era pequena, assim, criança ou adolescente, eu sempre ouvia bastante o nome dela, tanto que eu achava que ela era, não sei, estrangeira, era de longe, até pelo nome dela, né? Mas então, quando eu fiquei sabendo que ela era brasileira, então foi, não digo um choque, né? Mas eu achei muito interessante. Ela tem muita coisa para. Ela trouxe muita coisa. E a gente percebe, então, que nas prosas dela, né, que não são versos que ela escreve, mas que tem bastante lirismo, assim, então é tudo muito cheio de sentimento. Ela sempre buscou expressar bastante o sentimento. Não sei se as colegas têm algo para acrescentar. Narrando a história, foi possível perceber a intensidade da Clarice, né? A Clarice, ela é muito intensa, a gente até estava comentando sobre isso na nossa última aula, né, prof? E foi muito interessante até quando a gente fala o que é verdade, o que não é verdade, a gente pode até perceber a diferença, né? Parece que no que não é verdade ele vai decaindo e no que é verdade ele vai subindo, né? Foi o que eu senti, assim, ao narrar a história e agora também ao ouvir. Quando a prof colocou no grupo lá que a gente tinha que levar uma crônica, daí eu fui no meu amigo Google procurar, né, uma crônica. Aí eu não precisei procurar, porque a primeira que me apareceu foi os pondo errado, e eu li e, assim, tinha que ser essa, sabe? E logo que eu li ela, eu já mandei pro Thiago, digo, Thiago, olha essa, eu gostei, eu acho que, sei lá, algo me diz que tem que ser essa aí. Aí depois, na aula, a prof colocou um vídeo dela. E o que me chamou a atenção foi quando ela disse ali, né, prof, lembra que eu comentei que ela falou que ela não era triste, que ela estava cansada. Inclusive, eu coloquei no Face, eu entrei no grupo da Clarice, eu encontrei no Face o grupo, né? E daí eu fiz uma solicitação para entrar e eles me aceitaram. E daí eu achei, sabe, esse que diz ali que a partir de que momento o repórter fala para ela, né, que pergunta a partir de que momento, de acordo com a escritora, o ser humano vai se transformando em triste e solitário. E ela responde, a qualquer momento da vida, basta um choque um pouco inesperado e isso acontece. Mas só que assim, ó, depois que a gente estudou na sexta eu comecei a ler alguns trechos assim, sabe? E por isso que eu tô emocionada, porque tudo que eu leio a respeito dela, parece que ela passa a vida dela. Parece que ela sofreu muito na vida dela. Eu acho, assim, que tudo que ela coloca no papel é um sentimento que ela passou. Não é uma representação, ela não está colocando ali é um qualquer. Não, parece que é um sofrimento que ela sentiu, foi algo que realmente ela passou. E isso, assim, dói, sabe? Quando eu, pelo menos, eu sou muito, a prof sabe, eu sinto muito. E parece, assim, quando eu tô lendo aquilo ali, eu tô sentindo a dor dela, sabe? Então, tudo que essas crônicas, assim, a qualquer trechinho que eu leio, me dói o sentimento dela, sabe? Quando o Thiago passou aquele vídeo, meu Deus, aquilo ali parecia assim, eu quero que aquilo que ela escreveu ali parecia um sentimento tão profundo dela, assim, que ela queria passar, que ela precisava de ajuda, e que nem o supondo certo, o supondo errado, parecia que é um pedido de socorro que ela pede. Quando ela está escrevendo, tudo é um pedido de socorro, sabe? Que toca, eu acho que, assim, que é impossível tu não se sentir, tu não sentir a emoção, sabe? Tu não ver o sentimento.
sei lá, não sei se sou eu que sou muito chorona. Silvia, isso é a catarse, função da literatura, né? A catarse, o nosso envolvimento, o nosso encontro enquanto leitores e essa vazão que a gente consegue dar dos nossos sentimentos e da nossa emoção e nos humanizar. Isso é próprio do humano. E eu leio, assim, eu já li coisas que me dão sentimento, só que nunca me tocaram tanto quanto o que está me tocando agora, o que eu tô lendo dela, sabe? Então, vocês acham isso aí? Acho que a gente... Eu tenho até medo de ler os livros, agora eu tô até com medo de pegar um livro e ler por inteiro. Vai lá, tem que fazer isso, essa é a tarefa. Gente, Clarice Lispector é uma intensidade. Então, como ela mesmo diz, ou toca ou não toca. E quando toca, é muito surpreendente. Muito bem, Silvia, meninas, obrigada. Nós vamos seguindo até para trazer mais elementos. A nossa ideia é fazer essa primeira rodada e depois nós vamos, obviamente, abrir para todo mundo poder conversar sobre a escritora. Então, eu vou só mais alguns elementos trazer para vocês e depois trago outros trabalhos dos alunos. Então, vamos lá. Acho que está aparecendo aí. Então, isso que a Silvia fala, né? É ela, é a vida dela, parece que é ela que está pedindo socorro. E aí a gente tem uma grande tensão, que é entre a ficção e a realidade, né? Então, a ficção, ela pode ser vista como marcada pela duplicidade, que vai mesclar o que é empírico, o que é real, aquilo que é tangível e aquilo que é imaginário. É um aspecto que se faz presente em maior ou menor medida em toda a produção ficcional. Sempre há essa tensão, esse limiar entre a realidade e a ficção. Então, é sempre importante perceber que, por ser ficcional, não significa que não é real. Bem pelo contrário, não há esse jogo de mentira e verdade, porque a ficção ela é embebecida da realidade, né? O próprio Antônio Cândido falava a questão do cotidiano como sendo o mote principal temático da própria Clarice. Saer, que é um teórico da história da literatura, ele vai dizer que para o autor ficcional só resta uma possibilidade, que é a submersão na massa que é lamacenta, justamente do empírico e do imaginário, a qual muitos tentam fracionar, ou seja, dividir como se fosse um oposto, na tentativa de separar verdadeiro e falso. Então, algumas características da estética e da temática da obra clariciana. A presença das epifanias, né, que são tomadas de consciência, lances de consciência acerca do seu eu profundo, o fluxo de consciência, que é esteticamente, estilisticamente muito próprio da escrita dela, ou seja, nós temos, não há uma narrativa cronologicamente, temporalmente, estruturalmente marcada, tradicional, bem pelo contrário, é toda atravessada, né, por fluxos de consciência. O fato da obra ser, então, de cunho intimista, né, ou nós temos muito esse universo íntimo, né, muito acontece na intimidade das personagens, reflete, então, sempre estados anímicos, ou seja, como a personagem olha para si mesmo, para os seus estados, né, conscientes, inconscientes, mais profundos. Há também tensão psicológica muito frequente também nas narrativas, tematiza, na grande maioria, o universo feminino, mas não apenas o enredo em torno da temática feminina, mas principalmente como todas as questões que ocorrem no cotidiano vão repercutindo na intimidade das personagens. Então, não há unicamente personagens femininas e a Clarice não é declaradamente uma feminista, mas como ela trata e como ela traz esses estados anímicos e íntimos, acaba que traz muito esse universo, né, do feminino, do cotidiano da mulher da época, né, na qual ela também produz. E um grande ponto é a tematização da condição humana. Então, por Clarice, né, a gente consegue entrar no que há do próprio do humano, né, as questões que tocam a todos nós. Então, a Clarice, ela não só é importantíssima para a nossa literatura, porque ela é inovadora, mas também porque ela deixa um legado. E que legado é esse, segundo a professora Nádia? Residiria aí na capacidade dela de inovar
causar esse estranhamento, né, mediante procedimento de uma narradora, né, que tenta se aproximar gradativamente da personagem e que vai se aproximando gradativamente de um ser outro, né? Por exemplo, aqui ela falando do conto Amor. Outro legado de Clarice é o legado da humanização, né? Então, a literatura infanto-juvenil, por exemplo, ela faz muito isso, que é um processo de humanização, quando ela experimenta a si mesmo e também ao outro, né? E vai olhar para si, olhando para esse outro, aproximando-se dele, tá? Que outros legados essa escritora nos traz? As questões autoficcionais, então, que ela tem ao longo de toda a sua obra e que talvez vá culminar na obra Um Sopro de Vida, que é uma obra póstuma, e o fato de que os livros dela vão espelhar ambientes nas quais ela viveu. Então, esse aspecto da autoficção, a gente consegue mapear isso, eu tive a experiência de fazer, você consegue mapear em toda a obra, desde a primeira, Perto do Coração Selvagem, até Um Sopro de Vida, você consegue mapear pistas autoficcionais que ela vai deixando, dos lugares em que ela viveu, tudo isso vai ambientando a obra. Então, o que é preciso considerar é que a vida de Clarice não é o enredo dos seus livros, ou seja, ela não faz uma autobiografia de si mesma. O ponto de encontro se dá na profundidade constitutiva da alma das personagens e no próprio processo criativo. Então, é essa tensão que traz a ficção, né, e a autoficção, no caso da Clarice. Muito bem, vou de novo parar para a gente poder apreciar a obra dos alunos. Então, agora a gente vai ver a Giovana, né, e a Isadora. Vamos chamá-las. Estão aí as meninas? Giovana e Isadora. Oi, prof. Sim, estamos aqui. Eu e a Giovana, a gente fez 2 crônicas também. Uma sobre a saudade, que também é uma reflexão da Clarice, né? Nessa questão do cotidiano, né? Que ela se insere, assim, nessa coisa mais nostálgica que ela tem, esses momentos dela. E também o da Giovana. Deixa eu procurar aqui o nome, desculpa, que eu esqueci de anotar. Mas a vida, esse é o da Giovana também. Daí a gente fez 2 videozinhos e a Gi vai projetar para nós. Ok. A Giovana está na sala? Tá. Saudade. Saudade é um pouco como fome. Só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco. Quer-se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Muito bem, essa é a primeira. Vocês fizeram 2, então. Vamos ver a outra. Mas há a vida. Mas há a vida que é para ser intensamente vivida. Há o amor. Há o amor que tem que ser vivido até a última gota, sem nenhum medo. Não mata. Muito bem, meninas. Palmas Obrigada, aí. prof. Esse livro ele foi A Descoberta do Mundo, ele foi publicado no Rio de Janeiro, pela editora Rocco, em 1999.
as duas crônicas dela. Isso, o livro A Descoberta do Mundo é um livro de crônicas, né, que reúne, então, as crônicas da Clarice Lispector publicadas por, né, vários anos. Então, estas as meninas trouxeram destas datas, né, que vocês citaram. Muito bem, vocês querem fazer algum comentário sobre a experiência leitora da autora? Como eu tinha dito antes, né, a gente lendo essas crônicas, a gente vai pensando, como a Silvia também disse, o que ela estava passando, né, naquele momento que ela vai escrevendo, qual que é o sentimento dela que ela estava querendo transferir, assim, para o papel, né, deixar na obra. Justamente esse momento mais nostálgico, esse momento que ela tenta colocar para fora o sentimento que ela tem, né. Muito bem, ótimo. Que bom que gostaram de ler e estar com a escritora. Muito bem, então seguimos. Nós temos aí, vou trazer mais um pouquinho, e aí a gente traz também novamente os alunos. Vamos lá. Então, a Clarice Lispector, ela faz esse movimento de autoficção, por exemplo, né, como eu falava, o auge disso se dá na obra Um Sopro de Vida, que ela escreve essa obra concomitante à obra mais conhecida, que é A Hora da Estrela, e não chega a publicar. Então, A Hora da Estrela, ela é publicada também, né, depois que a Clarice falece, mas ela fica como manuscrito e depois, então, é organizada e publicada. Aqui tem um trecho que diz: às vezes sinto que Ângela é eletrônica. É uma máquina de alta precisão ou nascida em proveta? Ela é feita de molas e parafusos? Ou é metade viva de mim? Ângela é mais do que eu mesmo. Ângela não sabe que é personagem. Aliás, eu também talvez seja o personagem de mim mesmo. Será que Ângela sente que é personagem? Porque, quanto a mim, sinto de vez em quando que sou o personagem de alguém. É incômodo ser dois. Eu para mim e eu para os outros. Então, aqui ela já está tensionando esse processo de tornar-se personagem. Então, para entender um pouquinho o enredo dessa obra, ela cria um escritor que cria uma personagem. E esse escritor, que é masculino, ele escreve os livros com os títulos escritos pela própria Clarice Lispector. Então, ela faz um movimento de encapsular, né, a sua própria produção literária dentro da produção literária. E ela cria, então, Ângela, que é essa personagem. Então, aqui tem mais um trecho de Um Sopro de Vida, então, que eu trago um exemplo disso que eu acabei de falar. O objeto, a coisa, sempre me fascinou e, de algum modo, me destruiu. No meu livro, e aqui, entendam, é o personagem criado por ela em Um Sopro de Vida que está narrando. Então, ele está dizendo, no meu livro A Cidade Sitiada, que, na verdade, é um livro de Clarice Lispector, eu falo indiretamente no mistério da coisa. Coisa é bicho especializado e imobilizado. Há anos também descrevi um guarda-chuva. Depois veio a descrição de um imemorável relógio chamado Sveglia, relógio eletrônico que me assombrou e assombraria qualquer pessoa viva no mundo. Esse Sveglia é também uma crônica feita por Clarice Lispector. Depois veio a vez do telefone. No Ovo e a Galinha, falo do guindaste. É uma aproximação tímida minha da subversão do mundo vivo e do mundo morto ameaçador. Então, O Ovo e a Galinha é um conto de Clarice Lispector. Então, vejam, a autora coloca a sua própria produção literária na sua produção literária. Então, esse é um processo bem inovador. Então, ela publica de 1940 até 77 e sempre negou ser uma escritora profissional. E ela também sempre negou os gêneros literários e as classificações. Então, ela nunca se limitou a uma produção de um gênero, embora escrevesse contos perfeitos, digamos assim, em termos de teoria literária. E ela diz, gênero não me pega mais, sou inclassificável. Para a professora Nádia, talvez esse seja o legado mais audacioso da Clarice, que seria levar às últimas consequências
o uso da palavra a ponto de, ao esticar a sua potencialidade máxima, destituir a literatura do seu próprio caráter de literatura. Então, a Clarice sempre foi extremamente audaciosa no trato com a palavra. Ela tensiona os sentidos e ela não só tensiona a palavra, como ela também tensiona a própria literatura enquanto arte, né, da palavra. Muito bem. Agora nós temos a Kemely e o Luciano. Estão por aí? Oi, prof. Tô aqui. Então vamos lá. Só me digam se vai funcionar o áudio daí. Uma janela. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo. Vamos tentar. Tá, eu vou mutar aqui, daí vocês me avisam se tá perfeito. funcionando. Não está saindo. Como que eu faço pra Tenta funcionar? uma guia do Chrome. E tenta abrir ela numa guia que é a que mais dá certo para áudio, eu acho. Uma guia. E tenta abrir o teu áudio esse numa aba específica ali da. Vamos ver se dá. Vou colocar agora para ver se vai. Tá. Deu. Insônia, infeliz e feliz. Clarice Lispector. De repente, os olhos bem abertos e a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira e, para o meu desespero, são 2 horas da noite. E a cabeça, clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual, a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que não me maldiga. Quem? Quem sofre de insônia e as horas não passam? Saio da cama, tomo café. E ainda por cima, com um desses horríveis substitutos do açúcar, porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os 4 quilos. Vai, parou aqui. Ele pausou. Tenta dar de novo. Parou. Tenta de novo, vamos ver. Não sei por quê. Passa para frente um pouquinho, vamos ver. Não tá indo. Não tá. Só se foi a internet, será? Não sei, deixa eu dar uma olhada aqui, prof. Tá. Ué. Deixa eu tentar, vamos ver. Isso, acho que tem que baixar. Eu posso tentar. Uhum. Eu vou parar, daí tu tenta botar, prof. Uhum. Deixa eu ver aqui. Sobe, aí me avisem, tá? Quando ele tiver. Insônia, feliz. Deu certo? Acho que sim. Tá. Só tá bem baixinho, prof. Ainda arranjarei alguém igual, a quem eu possa telefonar às 2 da noite e que Acho que não se tu colocar no 100 fica melhor. Quem? Quem sofre de insônia e as horas não passam? Saio da cama,
tomo café. E ainda por cima, um desses horríveis substitutos do açúcar, porque Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha que preciso perder os 4 quilos que aumentei com a superalimentação depois do incêndio. E o que se passa na luz acesa da sala? Pensa-se uma escuridão clara. Não se pensa. Sente-se. Sente-se uma coisa que só tem um nome. Solidão. Ler? Jamais. Escrever? Jamais. Passa-se um tempo, olha-se o relógio. Quem sabe são 5 horas. Nem 4 chegaram. Quem estará acordado agora? E nem posso pedir para que me telefonem no meio da noite, pois posso estar dormindo e não perdoar. Tomar uma pílula para dormir? Mas e o vício que nos espreita? Ninguém me perdoaria o vício. Então, fico sentada na sala, sentindo. Sentindo o quê? O nada. E o telefone na mão. Mas quantas vezes a insônia andou? De repente, acordar no meio da noite e ter essa coisa rara. Solidão. Quase nenhum ruído. Sol das ondas do mar batendo na praia. E tomo café com gosto. Toda sozinha no mundo. Ninguém me interrompe o nada. É o nada a um tempo vazio e rico. E o telefone mudo, sem aquele toque súbito que sobressalta. Depois vai amanhecer. As nuvens se clareando sob um sol às vezes pálido como uma lua, às vezes de fogo puro. Vou ao terraço e sou talvez a primeira do dia a ver a espuma branca do mar. O mar é meu, o sol é meu, a terra é minha. E sinto-me feliz por nada, por tudo. Até que, como o sol subindo, a casa vai acordando. E há o reencontro com meus filhos sonolentos. Emily Pavani Menegazzi e Luciano Souza. Disciplina de Literatura Brasileira, Romance. Muito bem, ficou muito forte também. A narração da Emily ficou bem intensa. Emily e Luciano, querem comentar? Fique à vontade. Eu achei bem legal, prof. Principalmente a gente pegou esse texto por causa da questão da insônia, né? Que é uma coisa que eu e o Luciano temos bastante, então a gente achou bem interessante. Estudar a Clarice também foi bem legal, ela tem textos bem fortes, né? Que tem bastante presença, eu espero que tenha ficado bom de verdade, né? Eu gravei o áudio, o Luciano editou, então. E é isso, esperamos que tenham gostado, né? Muito, muito bom, ótimo. Acho que cumpre muito essa função de possibilitar nessa noite o contato de quem entrou na aula aberta com o texto da autora, né? Não só nós podemos falar de Clarice Lispector, mas também sentirmos o seu texto, sentirmos a sua literatura, a sua produção. Então, maravilha. E a Clarice Lispector, muitos, né, muitas vezes pensam que Clarice é estrangeira, que Clarice tem um sotaque porque não é brasileira. Então, nada disso. Clarice é muito brasileira. Clarice é brasileira. Ela chega no Brasil muito pequenininha e ela, como ela mesma diz, ela tem sotaque porque ela tem a língua presa, né? E não é porque ela tem um certo ar que às vezes as pessoas entendem que seja um ar de arrogância e que não é. Né? É bem pelo contrário. Então, a gente vai conhecendo também a trajetória da escritora e nós vamos cada vez mais entendendo essa figura de uma alma liberta, mas que também se enclausura em alguns processos culturais, sociais, né, da sua época. E isso é uma tensão constante dentro da sua produção. Eu vou convidar agora a Tainara e a Gabi para apresentar o delas, e aí depois eu finalizo o que eu trouxe para a noite e nós finalizamos com a parte da Laura, do Christian e da Louise.
tá? E depois nós vamos abrir para que todos possam, né, quem quiser também trazer a sua produção. Sônia, fique à vontade, tem o teu também, né? Daí eu posso ler, porque eu não consegui gravar, e daí eu separei, eu treinei uma parte que eu vou ler. Pode gravar, pode ler, pode sim. Quando agora? Pode ser agora, já que você te dispõe, depois a gente segue com as meninas. É A Procura de uma Dignidade, que foi postado em 24 de junho de 2009, e é de Últimos Contos. Daí eu peguei essa parte aqui porque eu achei que ela descreve, que é um pouco diferente da literatura dela, intimista, assim, porque ela descreve uma ação, sabe, dentro de um apartamento. E ela tem uma delicadeza com a personagem, assim, que ela pega e projeta como se fosse ela 20 anos depois, 30 anos depois, sei lá. Daí eu vou ler esse pedacinho aqui. Foi ao abrir com a chave a porta do apartamento que teve vontade apenas mental e fantasiada de soluçar bem alto. Mas ela não era de soluçar, nem de reclamar. De passagem, avisou a empregada que não atenderia telefonemas. Foi direto ao quarto, tirou toda a roupa, engoliu sem água uma pílula e esperou que esta desse resultado. Enquanto isso, fumava. Lembrou-se de que era mês de agosto, dava azar. Mas setembro viria um dia como porta de saída, e setembro era, por algum motivo, o mês de maio, um mês mais leve e mais transparente. Foi vagamente pensando nisso que a sonolência finalmente veio e ela adormeceu. Quando acordou, horas depois, viu que chovia uma chuva fina e gelada, fazia um frio de lâmina, de faca. Nua na cama, ela enregelava. Então achou muito curioso ser uma velha nua. Lembrou-se de que planejara comprar uma echarpe de lã. Olhou o relógio, ainda encontraria o comércio aberto. Tomou um táxi e disse: Ipanema por obséquio. O homem disse: como é que é? É para o Jardim Botânico? Ipanema, por favor, repetiu a senhora, bastante surpreendida. Era o absurdo do desencontro total, pois o que havia em comum entre as palavras Ipanema e Jardim Botânico? Mas de novo pensou vagamente que era assim mesmo a sua vida. Maravilha, Sônia. Nessa tua passagem, a gente consegue ter a perspectiva da personagem feminina e do universo feminino, né? Ou seja, essa personagem numa situação cotidiana e se olhando, né? Se entendendo, mas nós temos uma ação cotidiana própria do universo feminino, né? Então, essa tua passagem, ela ilustra bem isso e também traz uma construção de personagem da Clarice Lispector, né? Como que ela constrói as suas personagens. Sim, e tem ação, assim, eu achei, não foi tão intimista, assim, ela coloca uma ação que a personagem vive, vai transcorrendo o tempo, e ela dorme, ela acorda, e daí ela acha que a vida dela é aquele engano do taxista, que a vida dela é assim mesmo. Ou seja, tem uma certa exterioridade, né? Um pouco diferente daqueles mergulhos mais íntimos. Muito bem, que bom. Neste livro aqui, que é Com Clarice, os autores, então, Afonso Romano de Santana e Marina Colasanti, que são escritores de literatura brasileira e também críticos, estudiosos da literatura brasileira, eles vão nos dizer que em Clarice o texto é um ritual. Por isso os personagens são ritualísticos. Por isso a narração é a memória de um encontro com a revelação epifânica. Porque no ritual há transformação, metamorfose, a água em vinho ou a mulher em barata, por exemplo, né?
O ritual une o baixo e o alto, o sublime e o grotesco, o sacro e o profano, e elimina tempos e espaços. Então, nós percebemos, quando lemos Clarice Lispector, essa tensão sempre presente num caráter místico e mítico, né? Fundador. Olha lá, Adriane, que legal, Adriane, isso aí. Não tem problema nenhum, né? É legal a gente poder participar. Então é isto. Muito bem, obrigada, Sônia. Vamos ouvir agora a Tainara e a Gabi na produção delas, para depois também a gente poder trocar experiências. Meninas, estão aí? Sim. Ok. Prof, a gente só vai precisar que a senhora reproduza para nós, porque a gente está sem computador. Daí eu não teria como nós reproduzir. Tá, então me digam se deu certo. Tá no Class, eu coloquei no Class aí. A gente escolheu ler um trecho da obra do Conto Amor, da Clarice Lispector, que faz parte da coletânea Laços de Família, que foi publicada em 1960. Quem vai narrar vai ser a Gabi. Daí. Ótimo, vou tentar passar então. Vejam se vai dar certo e me digam ok. Não tá saindo o som, prof. Pelo menos pra mim, eu não tô ouvindo. Prof, quem sabe tenta abrir teu microfone, daí eu acho que o áudio vai sair. No conforto, num suspiro de meia satisfação. Leitura de um trecho do conto Amor, de Clarice Lispector. Um pouco cansada, com as compras deformando um novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, um instante cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente. Sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos. A grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem.
parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro. Os filhos com quem tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também, sem felicidade, se vivia. Abolindo-a, encontrar uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. O que sucedera a Ana, antes de ter o lar que estava para sempre fora do seu alcance? Uma exaltação perturbada, que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo, enfim, compreensível. Uma vida de adulto, assim ela o quisera e o escolhera. Sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava, com a mesma habilidade que a lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família, a revelia deles. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria à noite com sua tranquila vibração. De manhã, acordaria, aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo, empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo, e alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. O bonde vacilava nos trilhos. Entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava, anunciando. Mais que o fim da tarde, o fim da hora instava. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu ao seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava. Em seguida, estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chiclete. Um homem cego mascava chicles. Texto extraído do livro Laços de Família, 1998, página 19. Muito bem, as meninas ousaram a trazer um bom trecho do conto, né? Deu para a gente ter uma boa percepção aí do texto da Clarice e desse processo também de organização do conto e da voz narrativa. Então, por meio do que elas escolheram, a gente consegue ver a voz do narrador, que traz, né, essa perspectiva de construção da personagem, ou seja, que está trazendo Ana, né, e perpassa a intimidade dessa personagem e tudo sabe, tudo vê e consegue, então, ter essa percepção, né, do que se passa na intimidade dessa mulher. Meninas, vocês querem trazer algum relato da experiência leitora de vocês? Antes... Eu ia falar. Pode falar. Ela representa muito da escrita da questão de
do cotidiano, né? Até ela vai falar sobre pessoas geralmente elas estão fazendo coisas do cotidiano, elas estão vivendo a sua vida normalmente e aí de repente elas têm uma epifania. Não é coisas mirabolantes, não é tipo, passando por uma situação extremamente complicada, não, é uma situação do cotidiano, tipo, ali a personagem estava dentro do trem e viu um cego mascando chiclete e aquilo ali foi o suficiente para ela ter uma epifania, para ela começar a se questionar sobre a vida dela e tudo mais. A gente percebe, então, esse conflito, né, do cotidiano dela, de uma realidade que ela escolheu, mas, ao mesmo tempo, um conflito com algo que talvez ela esteja pensando ou desejando ser diferente, assim, um conflito interno da personagem, a gente consegue perceber no conto, e é bem legal o restante do conto também, vale a pena para quem quer ler na íntegra, né. Maravilha, gostei do convite, isso mesmo. Esse é um conto bem emblemático da Clarice Lispector, em que ela vai trazer a felicidade insuportável, né? O que seria a felicidade insuportável? E essa tensão entre um enraizamento, uma vida cotidiana regrada, da qual você não tem surpresas e nem sobressaltos, e você ser tomado por algo que te traz um movimento íntimo, uma certa paixão, né, uma certa intensidade de vida que estava silenciada. Então, esse processo entre o íntimo da personagem antes de entrar nessa rotina e nessa vida de mulher e depois. Muito bem, meninas, eu vou finalizar os meus slides aqui e aí nós vamos também finalizar essa nossa explanação com depois a Laura, a Louise e o Christian. E aí nós vamos abrir para todos, porque queremos saber também, temos alunos aqui da EAD, queremos compartilhar experiências. Então, deixa eu pegar aqui o meu fechamento. Então, o que a gente pode dizer, por fim, sobre Clarice Lispector é o fato de que ela tem uma vida dedicada à literatura. Como a gente percebe, vida e obra de Clarice, elas se tocam em uma intensidade que é muito diferente, então, de outros produtores de literatura, né, que produzem propriamente, conscientemente, a ficção como algo né, em si mesmo, algo que tenha que obedece, digamos, ao fazer literário, ou que se colocam na produção literária enquanto num processo autoral, né, um processo, inclusive, profissional. Clarice não faz isso. Por outro lado, ela dedica-se ao longo de toda a sua vida para a literatura. Ela deixa, como nós vimos nos slides anteriores, um legado que está atrelado, então, principalmente a como constrói, como narra, como organiza, né, esses processos de produção literária e como ela acaba inovando, então, para a época com o modo de escrever, né? Muitos aproximam a Clarice Lispector, por exemplo, da Virginia Woolf, embora a Clarice diga que nunca leu Virginia Woolf. Então, muitos criticam, né, ainda há esses comentários de que ela tenha feito uma espécie de cópia da Virginia Woolf, e a Clarice, então, diz que ela nunca leu Virginia Woolf. Inclusive, sobre o seu processo de leitura, ela diz que ela nunca foi uma leitora muito assídua. Ela escolhia os livros pela capa, né? A gente pode ver isso que ela fala na entrevista, e ela lê, então, autores como Catherine Mansfield, entre outros, né? Hermann Hesse, entre outros, mas ela lê, mas ela não é diferente de outros autores que, de fato, bebem nas fontes estrangeiras com uma certa consciência. Clarice não faz esse processo. Então, ela inova na literatura e faz esse processo de mergulho na intimidade das personagens, como nós tínhamos falado, né, resumindo agora, com forte teor humanista, que nos possibilita, enquanto leitores, também nos investigarmos, mergulharmos em nós mesmos e nos ficcionar. Ali, acho que ficou trocada a letra, seria ficcionalizarmos, né, nesse sentido de que nós também podemos, num processo de encontro do texto com o leitor, também fazermos uma projeção de nós mesmos
para dentro da literatura. Então, a Clarice possibilita isso. Por isso que a gente costuma perceber, e a Clarice diz isso, né, em A Paixão Segundo GH, quando ela abre a obra, ela avisa que aquela obra ela é para um leitor de alma já formada. Então, é esse leitor mais maduro que também consegue olhar para si mesmo. Então, a forte tensão da subjetividade, de uma busca de rompimento com uma estrutura egóica, com uma busca por um eu mais profundo, por um eu verdadeiro, né? Um rompimento com o status quo, as estruturas arraigadas, as máscaras, as personas. A Clarice faz esse convite, ela faz esse processo de autobusca e autoconhecimento, faz isso e materializa isso nas suas personagens e faz com que o leitor acabe inevitavelmente também fazendo. Então, aqui tem algumas sugestões que eu deixo para todos para estudo. O vídeo da TV Cultura, que saiu, então, em 2020, que é o especial Clarice Lispector 100 anos, que atualiza, né, muitas coisas sobre a escritora. Então, em 2020, nós tivemos o centenário de Clarice Lispector, e aí nós tivemos várias produções de boa qualidade sobre ela novamente. Também uma entrevista com a professora Judith Rosenbaum, da USP, que é uma professora que se debruça sobre a psicanálise e literatura. Ela é uma psicanalista, mas agora atua como professora na USP, e ela trata nesse vídeo sobre muitas das questões que nós conversamos hoje aqui, e também sobre a obra A Paixão Segundo GH. Também tem uma entrevista com Paulo Gurgel, que é o filho da Clarice Lispector, então vale muito a pena conferir para quem tem curiosidade sobre os filhos da Clarice Lispector. Eu, como estudiosa da obra dela, sempre tive muita curiosidade, queria muito conhecer os filhos, e entrei em contato com a neta dela, tive essa oportunidade, a Mariana Valente, que é filha, né, não me lembro agora se é do Paulo ou do outro filho da Clarice. E tem também essa conferência com a professora Nádia na Academia Brasileira de Letras, na qual ela fala, então, que são trechos que eu trouxe aqui, sobre o legado de Clarice Lispector. Então, agora, para fechar nossa noite, nós vamos fechar de forma cíclica. Então, nós iniciamos a noite com a produção do Tiago, né, que é o mesmo texto escolhido pela Laura, pela Louise e pelo Christian. Mas eles compuseram a dramatização deles de forma diferente, né? Então, o Tiago escolheu uma via e eles outra. Então, nós decidimos fazer uma abertura e um fechamento com o mesmo texto clariciano e fazendo também esse teor cíclico, porque a Clarice, ela começa no eu e ela volta para o eu e ela se debruça sobre o eu. Então, acho que fica legal a gente retomar o texto no qual ela tensiona exatamente esse aspecto. Então, Laura, Louise e Christian, fiquem à vontade. Então, só para contextualizar, a gente escolheu esse texto, acho que muito parecido o motivo do que o Tiago escolheu. Ele é muito Clarice, né? A gente não tem como não entender um pouco dela lendo isso. Então, a gente escolheu trazer a interpretação dele. Nós temos a sorte de ter quase um ator, uma pessoa muito artística no nosso grupo que resolveu interpretar. E aí eu espero que vocês gostem. Eu vou apresentar e daí tu me avisa se dá, tá, prof? Te aviso sim. Deu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo. Mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase "se eu fosse eu", que a procura do papel se torna secundária. E começo a pensar. Diria melhor, sentir.
e não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria? E o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida de lugar, onde se acomodará. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os meus amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo, eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu. Parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno, a dor do mundo. E a nossa dor. Aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não. Acho que já estou adivinhando de algum modo. Porque me senti sorrindo. E também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Muito bom! Parabéns! Uma atuação. Christian foi provocado na aula, fez uma linda interpretação. Olha só, a Traude, obrigada pela presença. Encerrando com chave de ouro todo o processo de produção dos acadêmicos. Vou abrir para vocês comentarem a experiência e depois para os demais, né? Do Cadage, isso aí, para a Globo. Valeu, Luiz, e muito bem. Legal, né? Vocês saíram beneficiados de ter a companhia Cadage no grupo, mas é isso, né? Isso é muito bacana e eu fico muito agradecida de vocês terem topado fazer a dramatização da Clarice, porque me toca muito. Muito obrigada. E aí, como foi? Fiquem à vontade. Eu acho que a Clarice, ela traz muito aquela questão do sentimento, dessa busca de tentar se encontrar, mas que no meio do caminho ele é repleto de desencontros, né? E a palavra, ela tem muito aquela força de te despertar algum tipo de sentimento, seja um sentimento de alegria, um sentimento triste, mas elas te guiam para expor os teus sentimentos mais profundos, que às vezes pela fala você não iria conseguir, mas pela escrita você consegue. Muito bem, muito bom. E acho que é por isso que ela se salvava na escrita, né? Luiz. Eu sinto que a literatura da Clarice é muito reflexiva, assim,
mas sem intencionalidade. Parece que ela não escreve para a gente pensar, mas acaba que tudo que ela escreve faz a gente pensar. O conto da galinha que a gente leu em aula, prof, me emocionou demais, aquele conto, a gente ficou refletindo, e era só uma galinha. Se eu fosse eu, era só um questionamento que agora a gente fica pensando, se eu fosse eu, o que eu faria? Sabe? É um negócio que é muito reflexivo para mim. E há aqueles que vão se perguntar, mas eu não sou eu? Eu achei que eu era. Mas de que eu que a gente está falando? E aí, né? Mais alguma questão, Laura? Eu acho, prof, que o mais interessante que a gente tem vivido nesse processo é transcender a Hora da Estrela. Porque normalmente quando a gente fala em Clarice, a gente pensa automaticamente na Hora da Estrela. Então a gente já leu outra prosa dela que tem sim os pontos em comum, né, que a gente fala da escrita da Clarice, mas que é uma outra perspectiva e aí sim conseguindo entrar nos contos. E a dramatização, a interpretação que a gente fez para a aula de hoje, eu acho que é transformar a Clarice na sala de aula do nosso estudo, o que a Clarice realmente foi, é trazer um pouquinho dessa herança de uma forma forte, uma forma Clarice, assim. Então eu acho que ninguém passou despercebido, ninguém não se emocionou um pouquinho com qualquer que seja das interpretações que a gente fez hoje. Então eu achei, assim, sensacional. Que maravilha. Traduziu muito, eu acho, do que todos estão pensando, Laura. Muito bem. Então, queridos, obrigada. Nós encerramos da nossa parte, né, formalmente. E agora nós convidamos a todos para abrirem os seus microfones, trazerem seu relato, experiências leitoras, experiências da noite, como foram tocados, atravessados pelo texto clariciano, né? Se conheciam, não conheciam, o que acharam. Então, fica aberto um convite para a gente seguir mais um pouquinho conversando e trocando experiências sobre o texto da Clarice. E realmente os alunos fizeram aí, trouxeram de uma forma muito rica essa experiência, dramatizando esse texto que cumpre com a função da literatura de nos permitir a evasão, o autoconhecimento, a busca, a humanização, a catarse, a intensidade, né, humana que só a literatura nos possibilita. Fiquem abertos para quem quiser fazer uso da palavra. Temos aqui a Adriane, o André, que são alunos da EAD, Traude. Vamos lá, vou ler aqui. Você está sem microfone. Gosto muito dos adjetivos em Clarice, né? O ambiente físico torna-se psicológico, ótimo. Torna-se uma extensão do eu. Ecoa tensões e provoca reflexões. Sou apaixonada por laços de família. Traude, muito bem. Isso que você traz é de extrema importância, né? Nós falávamos também em aula que o jardim botânico não é à toa, por exemplo, no Conto Amor, né? E o ambiente que ela sai da casa, como que quando ela volta, transformada pela experiência da epifania, como é que o ambiente da casa projeta aquilo que está acontecendo no íntimo. Então, isso que você traz é uma característica do texto clariciano muito importante, né? Sempre também muito simbólico, então sempre a gente tem que desconfiar do que a Clarice está trazendo no espaço e no ambiente, porque um gato não é só um gato, uma folhagem não é só uma folhagem, um cego não é só um cego, então a gente precisa sempre desconfiar o teor simbólico e como que a Clarice, então, está tentando traduzir pelo espaço e pelo ambiente aquilo que o íntimo da personagem está trazendo. Muito obrigada, Traude, muito bem. Mais alguém? Eu queria compartilhar uma coisa que eu tenho em comum com a Clarice, que eu descobri, né, há pouco tempo, na verdade, Thaís, quando pesquisávamos para aquele nosso trabalho que a gente apresentou, né, e aí eu acabei lendo esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, Clarice, Uma Vida que se Conta, que é da Nádia Batella Gottlieb, que é essa professora que a Thaís falou. E aqui diz o seguinte, a Clarice fala assim, ó, é bem curtinho, tá? Quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros. Eu pensava que livro é como árvore, é como bicho, coisa que nasce.
Não descobria que era um autor. Lá pelas tantas, eu descobri que era um autor. Aí disse, eu também quero. Né? Como ela se descobriu e como ela chegou nisso? A Clarice lia Lobato, muito Monteiro Lobato. Né? E aí a professora Nádia conta que ela lia, inclusive, Monteiro Lobato nos anos de maturidade. Né? E eu achei que era só eu que lia Monteiro Lobato adulta, né? Então, quando eu descobri isso, assim, achei muito legal, né? Me senti muito feliz de compartilhar isso com ela, né? E a Clarice diz assim: quanto a mim, continuo a ler Monteiro Lobato. Ele deu iluminação de alegria a muita infância infeliz. Nos momentos difíceis de agora, sinto desamparo infantil e Monteiro Lobato me traz luz, né? Eu brincava sempre com o pessoal da literatura infanto que quando eu estava muito estressada, eu tinha que dar uma passada no sítio do Pica-Pau Amarelo, porque era algo que me dava uma leveza, né? E eu pensei, meu Deus, e a Clarice também, que lindo, né? E aí, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que eu utilizo muito o conto Felicidade Clandestina para trabalhar com os alunos na escola. É um dos meus contos, assim, preferidos, porque, de novo, por que eu cheguei nisso, né? Porque o conto fala de uma menina que queria muito emprestado o livro As Reinações de Narizinho. E ela se humilhava para tentar conseguir esse livro emprestado, e a menina que tinha era filha do dono da livraria, e ela mentia que não estava com o livro em casa, enfim, uma delícia o conto, né? E aí, porque trabalha com essa questão do que é felicidade clandestina, né? E para mim, a literatura sempre teve esse teor, né? De ler escondido, que eu não poderia ler quando eu era criança, por exemplo, né? Então, tem muita ligação ali, né? Que eu fui descobrindo. E a literatura infantil juvenil da Clarice é fantástica, né? Essa coisa de ela em nenhum momento considerar o leitor infantil ou infanto-juvenil menos inteligente ou menos merecedor de receber metáforas e histórias mais sérias, né? O que é a vida íntima de Laura, gente? Essa galinha, eu causei um problema seríssimo, né? Dei para uma menina ler e ela chorava por causa da galinha aqui no fim. Ela morre, né? Aliás, Thaís, o que a Clarice tinha com as galinhas? Tem muita galinha na história dela, né? Tem muita galinha, e ela aproxima muito a galinha da figura feminina, Fê, por conta da criação, né? Porque a Clarice, ela, assim como a galinha, o ovo é símbolo de vida, né? O ovo ele é um enigma para a Clarice. E essa possibilidade da mulher, do feminino, no sentido do criar, do ser co-criadora por meio da gestação. Então, a vida íntima de Laura, na verdade, não deixa de ser a vida íntima feminina. Então, a galinha, e ela aproxima também, às vezes, como a Traude comentou, né, as adjetivações, que é muito frequente na obra dela, ela aproxima, às vezes, a tolice da galinha, a tolice feminina também, no sentido de se condicionar, muitas vezes, aquilo que está próprio para ela, né? Então, um dos aspectos de ter tanta galinha tem um pouco a ver, assim, com essa simbologia que ela vai trazendo, né? E muito está presente também isso naquele A Galinha e o Ovo, né? O ovo e a galinha. Ela traz bastante isso. O destino da galinha é ir para a panela, né? É ir para a panela. Esse determinismo, essa questão feminina, né? Isso. A forma como ela coloca. Eu até, quando estava no mestrado, muito enlouquecida com a obra da Clarice, e eu tinha uma amiga que tinha uma galinha de madeira, assim, e estava na cozinha, e eu disse, que linda essa galinha! Clarice é o nome dela. E aí, até hoje, a minha amiga carrega poucas coisas, porque ela foi morar em outros países, mas a Clarice, ela não deixa de levar. E eu disse, o dia que você se desfazer da Clarice, tu me manda a Clarice para cá, porque a galinha de madeira ficou marcada, né, por conta disso, Fê, que é muita galinha mesmo que tem na obra, né, mas tem a ver com isso. Quando eu era nova, adolescente, e lia os contos, aquelas galinhas me incomodavam, sabe? E essa questão da galinha aparecer, né? E aí, claro, faz todo sentido, né? Muito, muito legal mesmo, né? Muito bem. Quem segue quer trazer?
Pessoal que está visitando a aula, a Thalita, muito bem. A entrevista é fortíssima, né? E muito impactante. André, Thalita, fica à vontade, minha flor. Vai lá. Eu gosto muito de como aquela entrevista mostra o quão significativas são as obras dela para ela, porque perguntam, né, sobre as obras dela, e ela diz assim que no momento ela nem, não lembro bem as palavras que ela disse, mas ela nem viva poderia se dizer, porque ela tinha terminado uma obra, ela iria reviver quando começasse outra, né? E no momento ela não estava trabalhando em nenhuma, então ela não estava nem vivendo. Eu acho bem interessante, assim, o quão importante para ela era escrever e estar trabalhando em algo assim, nessas obras dela. Ótimo, muito bem lembrado esse ponto, né? Ela fala que estava morta naquele momento. E aí a gente consegue entender essa intensidade do processo dela de autoficcionalizar-se, porque ela se entendia pelo processo de escrita, ela estava numa busca dela mesma, né? E aí, quando não escrevia, não se encontrava. Eu acho bem legal isso, porque nós podemos nos identificar muito nesse quesito, né? Porque muitos, assim, tentam se encontrar e não se acham, né, de maneira nenhuma, até conseguir expressar de outra forma, nem que seja fazendo de si mesmo um personagem, outra pessoa, né? Exatamente. E o quanto a arte tem esse potencial de nos deixar ser, né? Seja ela qual linguagem for. E talvez, eu costumo sempre dizer, esse recuo da valoração da arte na sociedade do século XXI, né, no fazer artístico, o lugar da cultura e da arte na sociedade, com certeza cria um empobrecimento de alma nas pessoas, né? Por isso, talvez, tanta dependência de ansiolíticos e certos medicamentos que anestesiam os processos anímicos, porque como eles são tão intensos e você não dá vazão, você precisa de alguma forma ou de outra amenizá-los, né? Entorpecê-los, deixá-los em stand-by, literalmente, porque senão você não dá conta de si mesmo. E acho que eu brinco, né? Falta literatura, falta arte, falta catarse, falta drenar um pouco essas tensões, né? Pelo cinema, pela arte, pela literatura, pelas artes plásticas, enfim. Eu tenho essa tese, viu, Thalita? Ainda não consegui defender muito ela, não, mas eu acredito. Mas tem muita gente que diz, não sei se foi comprovado ou não é certeza, que livros, a leitura, muitas vezes pode surtir o mesmo efeito que os remédios antidepressivos. Sim, porque você começa a fazer esse processo também o cérebro encontra, às vezes, num drama que tu vive por um personagem, ele vive. Para ele a informação é, eu sofri, eu chorei, e no fundo, você não, né? Você faz isso por meio da ficção. Então, isso também te traz certas resistências no âmbito dos sentimentos, da emoção, né? Então, os psicanalistas e terapeutas, eles, de certa forma, veem na literatura um potencial nesse sentido, né? Muito bem. Já dizia o Guimarães Rosa que a literatura é feitiçaria que se faz com o sangue do coração humano, né? Bem nesse sentido, que é mais né? intensidade que isso, né? É bem por aí. Muito bem. Ok. André, Ângela, Adriane, fiquem à vontade. Como foi a experiência para vocês? Gostaram de participar? Oi, André, tudo bem? Foi linda, professora. Eu estou no meio do trabalho aqui numa cozinha, na verdade, que eu inventei nesse meu último relacionamento de casar com uma japonesa, né? Então, minha vida mudou nos últimos 10 anos, sabe? Então, eu concilio tudo. E nessa hora eu tô correndo, geralmente, sabe? Mas a Clarice Lispector, ela me inspira, né? Porque é por causa dessa forma dela de
que aproxima muito a literatura da gente, né? Porque ela fala a verdade, que literatura é a verdade, né? Conseguir expressar isso, né? Eu acho que a arte que mais aproxima, o que mais aproxima a gente da arte é a literatura, né? Porque ela realmente consegue expressar o que está dentro da gente, que sair das entranhas, né? E ela é muito inspiradora. Inclusive, no meu trabalho que eu fiz no PIBID, eu usei um conto dela, que é o Primeiro Beijo, né? No meu trabalho em sala de aula, e também escrevi um conto. Meu conto com um intertexto desse, e também por causa do professor, porque ele nos inspirou muito nessas literaturas, né, nessas questões clássicas, literatura também, meus intertextos com o Édipo Rei também. Então, nesse meu conto que eu faço, que é o beijo grego, né? Tem um duplo sentido. Ele também fala sobre a experiência do primeiro beijo também, e também fala um pouco sobre essa questão da questão clássica, usando os nomes como intertexto, como Sófocles, né? E o Rei Laio. Então, a Clarice Lispector, ela inspira a gente com os grandes escritores, né? Como as grandes literaturas, né? Nos inspiram, né? E ela é um desses grandes ícones da literatura também, né? Que maravilha! Muito obrigada pela tua participação e colocações, né? Excelente trazer um primeiro beijo, né? Porque é um conto assim muito gostoso assim também para a gente explorar na escola, né? Com os adolescentes. Que legal que você levou a Clarice pelo PIBID nessa experiência. Muito bom. E que bom, André, esse esforço de vocês, a gente sabe que nem sempre está assim, né, no jeitinho para participar, mas vocês dão um jeito, né? A Ângela também comentou que está também falando da cozinha, do trabalho. Então, muito obrigada. Faz toda a diferença a presença de vocês. A gente se alegra muito, viu, André, por poder... Nós, inclusive, escolhemos o modo online para que vocês pudessem estar. Então, eu fico muito feliz que vocês aproveitaram, porque também é uma troca para conhecer os colegas, do curso de português e o curso de português e inglês. E para a gente conhecer os nossos alunos também, né, André? Não tínhamos nos visto ainda, né? Não, Fê, eu achei que tu já tinha visto o André. Não, ainda não. E aí é bem bom, porque a gente pode se ver, se ouvir, né? Conhecer um pouquinho, muito bom. Isso aí, que bom. Ok. Algo mais? Alguém mais? Ah, pois é, o estagiário deu uma saidinha, foi lá na vovó dele. Mas ele estava no início, estava aqui no cantinho, bem quietinho. Meu estagiário, Thaís, meu cachorrinho, pessoal, quem não conhece, nós temos um estagiário, né? Ele sempre ajuda nas aulas online, ele teve que dar uma saidinha. Eu fiquei pensando quem era o estagiário. E aí, gente, mais alguém quer trazer seu relato? Não? Muito bem. Então, acho que é isso, né? Nós abrimos essa rodada para que cada um pudesse conversar um pouco. E então a gente encerra, né? Hoje nós optamos pelo modo online, então acabamos não tendo o encerramento do salão formal, que está acontecendo em alguns campi, né, presencialmente. Mas então encerramos essa semana de atividades do Salão do Conhecimento com essa nossa atividade do curso de letras. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela turma que se desafiou, que cumpriu com a tarefa. De uma semana para cá, se articularam, fizeram, então estão de parabéns todos vocês pelos comentários, pelas escolhas e pela execução dos vídeos, que certamente qualificou muito a noite. E vamos seguir todos lendo e buscando mais e mais, né, incorporar a Clarice Lispector aí na sua vida pessoal e na sua prática profissional, sempre mantendo a qualidade no trato com o texto dela, né, à altura do que ela merece. Não esqueçam isso, não podem vacilar, vocês futuros professores de literatura e de língua. Tá bem, gente? Então eu dou por encerrada essa atividade hoje e agradeço muito a participação de todos. Um ótimo final de semana, fiquem todos bem. Obrigado, Fê, pela parceria, obrigada a todos.
parar a gravação aqui para nós.